Olá, cinéfilos! Imagine só, alienígenas, zumbis, comédia e muito terror, tudo misturado em um único filme que marcou os anos 80. Noite dos Arrepios, de 1986, é um verdadeiro culto do cinema trash, com efeitos práticos grotescos, cenas hilárias e assustadoras ao mesmo tempo, e uma energia que só aquela década conseguiu trazer para as telas. Neste vídeo, você vai descobrir as maiores curiosidades sobre essa produção dirigida por Fred Dekker, entender como ela se tornou um clássico cult, conhecer histórias de bastidores, detalhes sobre os atores e até mesmo referências escondidas que o diretor deixou para os fãs mais atentos. Então, prepare-se, porque essa jornada pelo universo insano de Night of the Creeps vai te surpreender do começo ao fim. O filme abre de uma forma bem diferente do que se espera de um terror convencional. Nos primeiros minutos, somos apresentados a alienígenas estranhos fugindo em uma nave, carregando tubos que guardam criaturas bizarras, os parasitas espaciais. Esses parasitas acabam caindo na Terra e iniciam todo o caos da história. Essa mistura de ficção científica com terror e humor negro já mostrava logo de cara que Noite dos Arrepios não queria ser mais do mesmo. Fred Dekker, o diretor, tinha em mente criar uma homenagem aos filmes B dos anos 50 e 60, aqueles clássicos que misturavam monstros, invasões alienígenas e adolescentes em perigo, e ele conseguiu fazer isso de uma forma muito própria, acrescentando aquele tom divertido, sarcástico e exagerado que fez o filme ser lembrado até hoje. Uma das maiores curiosidades é que o roteiro original foi escrito em apenas uma semana. Dekker, que era apaixonado por filmes de terror, decidiu brincar com todos os clichês possíveis do gênero. Temos a fraternidade universitária, os namorados que vão parar em lugares sombrios, o policial traumatizado, os zumbis caminhando lentamente e até mesmo a clássica cena do namorado indo buscar a garota com um buquê de flores. Só que aqui, tudo é levado ao extremo, criando uma atmosfera quase paródica. Essa combinação deu tão certo que, mesmo não sendo um sucesso de bilheteria na época, Night of the Creeps se tornou um favorito dos fãs em fitas VHS e sessões cult ao longo das décadas seguintes. Outro detalhe curioso é o cuidado que o diretor teve ao batizar seus personagens. Todos os sobrenomes dos protagonistas e coadjuvantes são homenagens a diretores famosos de filmes de terror e ficção científica. Por exemplo, o policial Ray Cameron, interpretado por Tom Atkins, tem o sobrenome em homenagem a James Cameron. Já a jovem Cynthia Cronenberg, interpretada pela atriz Jill Whitlow, carrega o nome do mestre David Cronenberg. Esse tipo de referência não passa despercebida pelos fãs mais atentos e ajudou a construir a aura cult que o longa mantém até hoje. Falando em Tom Atkins, vale destacar que o papel do detetive Ray Cameron se tornou um dos mais icônicos de sua carreira. Sua frase marcante, "Manda cara!", dita com um cinismo e frieza únicos, virou uma assinatura do personagem e é lembrada até hoje como uma das grandes falas do terror dos anos 80. Atkins já era um rosto conhecido por filmes como Halloween 3 e A Bruma Assassina, mas foi em Noite dos Arrepios que ele realmente conquistou uma legião de fãs. O próprio ator declarou em entrevistas que adora esse papel justamente por ter essa mistura de dureza com humor, algo que casou perfeitamente com o tom do filme. Nos bastidores, o orçamento do longa não era dos mais altos e isso obrigou a equipe a ser bastante criativa. Os efeitos práticos usados para mostrar os parasitas alienígenas rastejando pelo corpo das pessoas foram feitos com muito improviso, usando borrachas, animatrônicos simples e até truques de filmagem com reverso. O resultado, apesar de não ser perfeito, deu ao filme aquele charme artesanal que os fãs de terror amam. Uma das cenas mais lembradas é quando um cadáver congelado, infectado pelos parasitas, desperta no laboratório e sai em busca de novas vítimas. Essa sequência exigiu um trabalho de maquiagem impressionante para a época e até hoje é lembrada como uma das mais assustadoras do longa. Vale lembrar também que Noite dos Arrepios chegou aos cinemas em agosto de 1986, mas não conseguiu competir com outras grandes produções do ano, como Aliens, O Resgate e A Mosca.
No entanto, justamente por ter sido um fracasso comercial, o filme encontrou sua redenção no mercado caseiro de VHS, onde se tornou um verdadeiro fenômeno cult. Nas locadoras, era comum ver fãs de terror indicando o título para amigos, criando aquela corrente boca a boca que transformou o filme em uma obra querida por gerações posteriores. Mas talvez o mais interessante de tudo seja a mistura de gêneros que Fred Dekker conseguiu imprimir. O filme não é só terror, não é só ficção científica e nem só comédia. Ele transita por tudo isso ao mesmo tempo, criando uma experiência única, que vai do riso ao susto em questão de segundos. Essa ousadia acabou sendo a marca registrada de Dekker, que depois dirigiria outro cult querido, deu a louca nos monstros, The Monster Squad, reforçando sua paixão por misturar referências e homenagear os clássicos. Outro ponto fascinante sobre Noite dos Arrepios é a forma como o filme aborda a amizade entre os personagens Chris e JC. Apesar de toda a atmosfera bizarra, esse relacionamento traz uma camada emocional inesperada para a trama. JC, interpretado por Steve Marshall, é carismático, engraçado e ao mesmo tempo muito humano. Uma das cenas mais impactantes é quando ele percebe que foi infectado pelos parasitas e deixa uma mensagem gravada para o amigo, explicando a situação com coragem e resignação. Essa sequência é considerada por muitos fãs como uma das mais emocionantes do cinema de terror dos anos 80, justamente porque combina o grotesco do horror com a vulnerabilidade humana. Essa mistura de humor, amizade e tragédia é um dos motivos que fazem o filme ser lembrado com tanto carinho. Um detalhe especial de Noite dos Arrepios é a participação do lendário ator Dick Miller, que aparece em uma ponta como um atendente do depósito de armas. Miller, conhecido por suas participações em diversos clássicos do terror, como Gremlins e Grito de Horror, se tornou quase um talismã de produções cult da época. Sua presença, mesmo que rápida, é um presente para os fãs e reforça o espírito divertido e cheio de homenagens que Fred Dekker quis imprimir ao filme. Outra curiosidade é que originalmente Fred Dekker tinha escrito um final bem diferente para o longa. Na versão lançada nos cinemas, vemos os zumbis invadindo o cemitério prontos para causar ainda mais caos. Mas existe um final alternativo, filmado e exibido em algumas versões de home video, em que o detetive Ray Cameron aparece carbonizado, caminhando como zumbi em direção ao cemitério. Para completar, uma nave alienígena surge no céu, dando a entender que os parasitas poderiam ser recolhidos por seus criadores. Essa versão deixou os fãs ainda mais intrigados e até hoje é motivo de debate sobre qual final se encaixa melhor na proposta do filme. O estilo visual também merece destaque. A fotografia do longa brinca com as cores neon e com a estética típica das produções de terror da década de 80, mas sempre com aquele toque de exagero que lembra os filmes drive-in dos anos 50. Os figurinos, os cenários das fraternidades e até o clima de festa universitária ajudam a reforçar esse tom caricato que é ao mesmo tempo nostálgico e divertido. Para os fãs de cinema, assistir ao filme é como mergulhar em um verdadeiro caldeirão de referências, desde os diálogos até a trilha sonora. E por falar em trilha sonora, ela também desempenha um papel fundamental. O compositor Barry Devorzon, conhecido por criar a música de abertura do clássico The Warriors, trouxe para Noite dos Arrepios uma trilha que combina suspense, sintetizadores e aquele clima soturno característico dos anos 80. Essa sonoridade ajuda a aumentar a tensão nas cenas de horror, mas também reforça o tom irônico nas sequências mais cômicas, criando um equilíbrio perfeito entre sustos e risadas. Outro detalhe curioso está no uso dos efeitos especiais. Para dar vida aos parasitas alienígenas, a equipe usou pequenos animatrônicos controlados por fios e até truques caseiros com câmeras filmando em reverso. Em algumas cenas, quando os parasitas entram pela boca das vítimas, o truque era filmar o contrário. Os atores tinham que cuspir os bichos de borracha e depois a cena era exibida ao contrário, criando a ilusão de invasão. Pode parecer simples, mas o resultado foi surpreendente e marcou a criatividade da produção. Também vale mencionar o impacto cultural que o filme teve ao longo dos anos. Apesar de não ter feito sucesso imediato, Noite dos Arrepios se tornou presença constante em maratonas de terror, convenções de cinema cult e até mesmo em documentários sobre o gênero. Muitos diretores atuais de horror citam Fred Dekker como uma inspiração justamente pela ousadia de misturar elementos tão diferentes e ainda assim criar uma obra coesa.
Hoje, é difícil falar de terror dos anos 80 sem lembrar desse título. Com o passar dos anos, Noite dos Arrepios deixou de ser apenas um filme esquecido nas bilheterias e se consolidou como um verdadeiro clássico cult, amado por gerações que o descobriram em fitas VHS, DVDs e transmissões televisivas. Sua mistura ousada de gêneros, personagens cativantes e efeitos práticos criativos fizeram dele uma obra única, que até hoje arranca risadas, sustos e muita nostalgia. E é assim que concluímos nosso mergulho nas curiosidades de Noite dos Arrepios, um filme que provou que não é preciso ter um grande orçamento para conquistar fãs e atravessar décadas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos que também amam os clássicos do cinema, deixe nos comentários a sua opinião sobre o filme e, claro, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo do canal Vlog Clássicos do Cinema. Até a próxima sessão.